Olá pessoal, paz e bem, que você possa meditar a palavra de Deus hoje, o Evangelho. Então vamos aqui fazer esse processo, te ajudar aí na sua meditação. Hoje, dia 6 de maio, nós estamos na terceira semana do tempo pascal. Terça-feira, vamos ver o Evangelho de hoje. Então, João capítulo 6, do versículo 30 ao 35. Esse capítulo 6 é bem significativo, trata do pão da vida. Então, fica aqui conosco, partilhe esse vídeo para fazer mais conhecido o Evangelho. E também eu quero que você comente aí como está a sua meditação, né? Como você anda meditando, né? Como você tem crescido? Você está fazendo a sua meditação? Nós temos uma pandemia, assim, né? Só fica. O que eu estou chamando de pandemia? Eu não estou brincando assim, mas é algo concreto e preocupante. Quando eu só fico ouvindo a pregação e deixo de fazer a minha reflexão, né? Não pode ser assim. A pregação, você que partilhando comigo, vai ser muito bom, mas você precisa fazer sua meditação, viu? O Espírito foi dado a você e você tem que ter essa autonomia. Não estou dizendo autossuficiência, eu estou dizendo autonomia no Espírito, que ele vai cada vez mais te iluminar. Vamos lá? Evangelho, João 6, do 30 ao 35. Naquele tempo a multidão perguntou a Jesus: Que sinais realizas? Para que possamos ver e crer em ti. Que obras fazes? Nossos pais comeram maná no deserto, como está na Escritura. Pão do céu deu-lhes a comer. Jesus respondeu: em verdade vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão que veio do céu, é meu Pai que dá o verdadeiro pão do céu. Pois o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá a vida ao mundo. Então pediram: Senhor, dá-nos sempre deste pão. Jesus lhes disse: Eu sou o pão da vida. Quem vem a mim não terá mais fome, quem crê em mim nunca mais terá sede. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Muito bem, esse capítulo de João fala sobre o pão da vida, Jesus como aquele que alimenta, o Filho de Deus, o Messias. Deus mesmo veio ao nosso encontro para nos alimentar. Porque alimentar quer dizer que a gente estava o quê? Desnutrido, né? Em que sentido? Desnutrido espiritualmente. A nossa aliança tinha como que ficado infértil, incapaz de nos trazer a salvação. Agora chegou Deus mesmo, o Verbo encarnado, onde é possível agora restabelecer este caminho de novo para Deus, que tinha sido rompido pela desobediência, né, dos nossos primeiros pais. Agora Deus é pão para nós. Deus é pão para nós. Quero que você reflita um pouco, medite sobre essa imagem do pão. Aqui, antes de a gente pensar da hóstia consagrada, né, da celebração da Eucaristia, vamos meditar. Né? Meditar é o quê? Pensar com a cabeça e com o coração. Deixar nascer reflexões. Imaginar o pão mesmo, o pão material, que alimenta, né? Que dá saciedade ao nosso corpo e dá força ao nosso espírito. Porque não existe espírito sem corpo nesse sentido. Então, Deus quis e quer alimentar o homem que está necessitado. Então vamos imaginar o pão. Então a figura do pão aqui remete tudo aquilo que alimenta, né? Primeiro vamos pensar essa questão material, depois a gente vai caminhando em direção ao mais espiritual. Uma coisa não está desvinculada da outra, né? Mas só para a gente ir crescendo na reflexão. Então, imagina o pão. Pão serve para quê? Serve para que a pessoa coma, né? E que esse comer, ela tendo fome, ela sinta de novo o vigor, né? A vida fique mais vigorosa, mais forte. Ou seja, tem uma fome, tem uma necessidade física e este pão nos alimenta. Bom, beleza. Primeira coisa, o alimento físico, né? Material. Mas também nós temos necessidade do material afetivo. Né? Então,
Quando nós temos as nossas necessidades afetivas, todo mundo tem, né? De carinho, de amor, de ser acolhido, de receber ternura, de receber compreensão, receber misericórdia, receber perdão. Tudo isso nós temos. Deus também nos dá isto, né? Olha só. Ele dá isso através do próprio Espírito que age em nós e também do Espírito que age nos nossos irmãos e dá a eles a capacidade de fazer esse processo de alimentarmos uns aos outros, né? Então, pão material, pão de afeto e o pão espiritual, né? Então, Jesus mesmo se torna, né, este pão. E este pão pode ser manifestado quando nós encontramos e nós temos experiência muito significativa com os nossos irmãos, na escuta da palavra, o que você está fazendo aqui, o que eu estou fazendo, no silêncio, na contemplação, diante de Deus, a gente para e deixa ser alimentado por Ele. Então, não sei, quando vocês rezam, né, ou meditam, quando você está ali rezando, né, meditando o terço, e você está aí pensando nos mistérios da salvação, né? Então, se você está contemplando este mistério, Deus está te alimentando espiritualmente, né? Está te fortalecendo espiritualmente. Quando você está meditando a palavra, fazendo a sua leitura orante, a Lex Divina, Deus está te alimentando. Então, quando nós vemos Jesus Cristo como pão que desceu do céu, então a gente tem que ver em todos esses aspectos. Deus se manifesta em todos os seus aspectos. E por fim, né, principalmente na celebração eucarística, onde nós ouvimos a sua palavra, partimos o pão, né, celebramos juntos e Deus se faz presente, né, e se torna pão concretamente para nós e nós nos alimentamos dele. E alimentamos dele para quê? Né? Para nos tornarmos semelhante a ele. Porque ele nos dá a capacidade disso, né? O dom é dele. Então, para quê? Para que o padre, no final da missa, vá dizer para a gente: ide em paz, que o Senhor vos acompanhe. Para quê? Para a missão, né? Não é simplesmente uma benção para a gente ficar protegido e ficar de braço cruzado. Aí não é igreja, né? Aí seria uma espécie de seita. Não, é para que a gente, alimentados por Deus, sendo amado por Deus, a gente também queira levar este amor para as outras pessoas, né? Então, Deus se faz pão para nós de diversas formas na nossa vida cotidiana, principalmente na celebração eucarística, para que nós nos tornemos pão para o mundo, para alimentar esse mundo que está carente de alimento material, alimento afetivo e alimento espiritual. Gente, não separa essas coisas não, aqui a gente está falando de forma pedagógica, né? Mas não tem como a gente falar só de espiritual se isso não encarna na vida, né? Aí seria uma coisa meio platônica, assim, meio filosófica, ideológica, e não encarnaria na nossa vida, né? Então, se eu participei de uma celebração, se eu ouvi a palavra de Deus, se você recebeu o pão consagrado, isso vai fazer com que, né, se eu estou aberto a essa graça, que quando eu estiver saindo aí no estacionamento da paróquia, onde você está, se você estiver de carro, você já sabe que você está comprometido com o bem do outro. E aí você entra no carro, você vai pegar esse carro, vai dar seta que está saindo, vai respeitar, né, o irmão que precisa ter ali passar na frente, né? Vai respeitar a faixa pedestre. Aí quando você estiver lá na sua repartição, você vai trabalhar de forma honesta, consciente, né? Respeitando o outro, ajudando aquele que talvez tenha chegado recentemente, precisa de auxílio, porque eu estou sendo pão de Deus nessas pequenas coisas, né? Nessas pequenas coisas que às vezes a gente fala assim, não tem nada a ver com o que você está falando. Tem tudo a ver. Se a gente não começa pelas pequenas coisas, nós nunca vamos chegar às grandes, né? Espero que você medite. Deus é pão do céu para nós, para que sejamos pão para este mundo, para que tudo seja levado para Ele, que todos nós tornemos no futuro também ao modo dele, né? Junto com os anjos, a gente cantar e louvar, agradecer por este pão que nos alimenta e nos alimentará, né, pela vida eterna. Abraço com Deus e até mais. Deixe seu comentário embaixo.